Vamos falar sobre estados intencionais. Estados intencionais é um nome técnico para fenômenos extremamente familiares a nós mesmos. Os nossos desejos, nossas opiniões, nossas impressões, esperanças, etc. Na verdade, a nossa experiência consciente é um constante fluxo de estados intencionais e estados psicológicos em geral. Os estados intencionais são estados psicológicos mais estruturados, são aqueles estados mentais que têm um objeto, ou seja, que se referem a um estado de coisas. Nosso objetivo nesse rápido vídeo é dar uma explicação filosófica sobre a noção disposicional de estados intencionais, que foi desenvolvida de forma mais articulada por Gilbert Ryle, mas que tem sido reconhecida e utilizada por alguns filósofos contemporâneos, como por exemplo Susan Haack e Lynn Rudder-Baker. Bem, nessa nossa explicação nós vamos focar em dois estados intencionais, as crenças e os desejos. Como explicar a situação em que alguém acredita em algo? A situação em que João acredita que a cadeira em que ele está sentada está perto de quebrar. O estado intencional da crença, nessa noção disposicional, consiste num conjunto de disposições de agir, ou num conjunto de disposições para realizar certas ações com relação a certo estado de coisas. Um fato. No caso, o fato de a cadeira de João estar sentada, estar prestes a quebrar. Estas ações que João está disposto a realizar e que caracteriza o seu estado intencional como um estado de crença, são ações, todas elas são muito diferentes, mas todas têm uma marca em comum. A marca de que todas elas tomam como real este estado de coisas. Ou seja, tomam como se fosse verdade ou verdadeiro o fato de que a cadeira em que João está sentado está prestes a cair. Portanto, se João acredita que a cadeira em que está sentado está prestes a cair, ele está disposto a fazer, isso significa que ele está disposto a fazer várias coisas em relação a este estado de coisas. Por exemplo, levantar da cadeira, sentar com cuidado, procurar consertá-la, etc. O mesmo estado de coisas que é objeto de uma crença pode ser o objeto de um desejo. Qual é a diferença? A diferença são o tipo de ações que alguém está disposto a fazer com relação ao objeto do seu desejo, ou seja, aquele fato ou estado de coisas desejado. Quando João deseja tomar um sorvete, ele está disposto a fazer uma série de ações, todas muito diferentes, mas todas elas com a seguinte característica comum. São ações que tendem a tornar real o estado de coisas João tomando sorvete. Então, um desejo, na noção disposicional, se traduz num conjunto de estado de coisas que alguém está disposto a fazer para tornar real um estado de coisas objeto desse desejo. Tanto na crença, como no desejo, como em todos os estados intencionais, os estados de coisas ou fatos que são objeto desses estados intencionais são um aspecto do próprio estado intencional, ou seja, ele é também uma dimensão da experiência do sujeito. Ele não nós não precisamos nos comprometer com uma metafísica enriquecida de que esses estados de coisas são representações mentais. Nós até podemos utilizar dessa expressão metaforicamente falando, mas na verdade o que há é uma parte da nossa experiência já é a imaginação, vamos dizer assim, de um estado de coisas. E como tal, como mera imaginação, como parte desse estado geral da pessoa, é que um fato aparece como objeto de um desejo ou de uma crença. Todo desejo e toda crença, para ser efetivamente tal,
deve ter um objeto, deve ser sobre alguma coisa, sobre um estado de coisas que, para o sujeito que crê ou que deseja, este objeto de coisas é meramente imaginado ou representado.